Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para fazer um programa que eu julgo de muito interesse. Porque vamos falar de uma doença que a gente acreditava já ter sido controlada, a coqueluche. A coqueluche está voltando. Porque a vacinação, a cobertura vacinal está baixa. De acordo com o Ministério da Saúde, foram 2.953 registros de coqueluche neste ano de 2024 até agora. 1.280% a mais do que em 2023. E o pior ano desde 2015, quando houve 3.108 casos diagnosticados. Os estados mais afetados são os do Sudeste e também os do Sul. Ao todo, foram registradas 12 mortes. Infelizmente, 2 mortes aqui em Minas Gerais, com 480 casos até agora. Então isso é uma coisa que ninguém queria mais falar, que a coqueluche está aí, que está havendo um novo surto, mas temos que falar, é o que está acontecendo. Ainda em maio, o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças disse que mais de 32 mil diagnósticos foram registrados no continente entre janeiro e março, com cerca de 25 mil ao longo de todo o ano passado. Bebês abaixo de 6 meses, não vacinados ou parcialmente imunizados, são os que estão em maior risco de desfechos graves, com hospitalização e morte, como aconteceu, por exemplo, aqui em Minas Gerais, né? E também outros casos do Brasil. Ao enfrentar essa epidemia, é essencial lembrar as vidas que estão em jogo, especialmente as das criancinhas menores de 6 meses. As vacinas são comprovadamente seguras e eficazes, porque nós temos, infelizmente, os antivacinas, que são contra qualquer tipo de vacina. Meu Deus, não podemos deixar uma criança pequenininha morrer de coqueluche. Tem que ser vacinada na hora certa. Nos Estados Unidos, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, os casos da doença aumentaram mais de 5 vezes até o início de novembro deste ano, em comparação com o mesmo período de 2023. Assim como no Brasil, o número também é maior que o observado antes da pandemia. Porque na pandemia de Covid deu um arrefecimento, o pessoal começou a se isolar, né, dando máscara e tal, então a coqueluche caiu. Depois ela voltou a subir, né? Os números da Organização Mundial de Saúde já mostravam em 2023 que os casos de coqueluche haviam mais do que dobrado em relação a 2022, aliás, saindo de 64.313 para 159.832. Os órgãos reforçam que a melhor forma de se proteger é pela vacinação, volta a assistir. A coqueluche é uma doença respiratória causada pela uma bactéria chamada Bordetella pertussis e transmitida por meio de gotículas eliminadas com a tosse, com o espirro e até mesmo com falar. Os sintomas são semelhantes aos de um estado gripal, tosse seca, febre. O principal fator de risco é a criança não vacinada, que pode desenvolver quadros graves e, se não tratada adequadamente, morrer pela doença. Ora, no Brasil, a proteção faz parte do calendário de imunização da criança, de rotina, e está disponível na rede pública. A vacinação é de graça. Ela é feita com vacina pentavalente infantil, né, que tem a tríplice, a vacina de hemófilos tipo B, né, e hepatite B, que evita casos de difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela bactéria hemófilos influenza tipo B. Então é uma vacina pentavalente que serve para vários agentes e que está aí incluída a vacina de coqueluche. As crianças devem tomar 3 doses da vacina, aos 2 meses, 4 meses e 6 meses. Está no esquema, né, do calendário vacinal do Ministério da Saúde. A partir de 1 ano, são necessários ainda 2 reforços, realizados com a vacina tríplice bacteriana, né,
aos 15 meses e outra aos 4 anos de idade. Então, essa vacina exige 5 doses para ficar completamente imunizado. Às vezes as pessoas não completam as doses, de repente pode vir a coqueluche, né? Gestantes também devem ser imunizadas com a dose da vacina trifbacteriana celular própria para gestante, do tipo adulto, né? A dupla adulto. Após a 20ª semana de gestação para transferir a proteção para o recém-nascido. Então a mãe toma após a 20ª semana de gestação e transfere os anticorpos para o recém-nascido. Porque o perigo maior é para o menino, né, que não foi vacinado ainda. Então a mãe vacinando na 20ª semana, ela transfere esses anticorpos para o recém-nascido, né? E ele nasce imunizado. As autoridades atribuem a alta da coqueluche em 2024 a principalmente 2 fatores. O impacto pós-pandemia, que na pandemia todo mundo usava máscara, e as baixas coberturas vacinais. Infelizmente, a cobertura vacinal para a coqueluche é muito baixa. O isolamento social imposto pela Covid naquela ocasião impediu a disseminação de outros patógenos, como a bactéria causadora da coqueluche, por isso os casos caíram consideravelmente nos primeiros anos da crise sanitária, né? Em 2020, o Brasil registrou somente 160 casos. A proporção de casos por habitante foi a mais baixa de toda a série histórica do Ministério da Saúde, que teve início em 1990. Nos 2 anos seguintes, o número permaneceu em patamar baixo, 245 e 214 diagnósticos foram registrados, né? Porque o pessoal fazia isolamento, né? A doença, ela tem ciclos epidêmicos a cada 5, 8 anos, quando sempre acontece uma nova epidemia. Em decorrência da pandemia da Covid, houve um atraso, já que o nosso último grande surto ocorreu em 2014. O comportamento de ondas da doença soma-se uma maior disponibilidade de exames para diagnóstico atualmente do que 3, 4 anos atrás. A gente faz o diagnóstico de coqueluche com mais facilidade hoje. Outro fator é o aumento de pessoas susceptíveis por queda de cobertura vacinal. Quer dizer, se não tem cobertura vacinal, aí o risco de pegar a doença existe. Então a cobertura vacinal é fundamental. Em relação à vacinação, a última vez em que a cobertura no Brasil chegou ao preconizado foi em 2015, quando atingiu 96,9%. A cobertura ideal é de 95% acima, né? Hoje a gente está aceitando a cobertura de 90% já como razoável, porque às vezes não está conseguindo nem isso. O percentual de crianças protegidas desceu até 70,9% em 2019, mas voltou a subir. Deste ano até agora está em 87,5%, mas não chegou ainda naquele índice necessário, superior a 90%, 95%. No mundo, a cobertura caiu para 81% da pandemia, mas subiu para 84% nos últimos 2 anos, de acordo com os dados da OMS. Em relação a dupla, né, a vacina dupla destinada principalmente a gestantes, a cobertura está muito baixa. A cobertura com a vacina dupla está apenas em torno de 50 e poucos por cento. Então essa cobertura é 50,8%. As gestantes não estão vacinando. E isso faz uma falta. É aquela história, tem que vacinar adultos também. E aqui no caso de coqueluche, uma gestante a partir da 20ª semana de gestação tem que ser vacinada para transferir imunidade para o feto. Que a criança é susceptível, principalmente a criança menos de 6 meses, ela é bastante susceptível e pode levar à morte. A coqueluche pode levar à morte. É preciso que a gestante se vacine. Volto a insistir aqui com bastante veemência que elas não estão se vacinando. Caso não administrada durante o período gestacional, a dose dessa vacina poderá ser administrada no puerpério logo depois do parto, até 45 dias do pós-parto. Nesse período, porém, a proteção ao bebê é limitada, né? Porque o bebê não estará ali dentro do útero mais, né? Já nasceu. Porque a ideia é proteger a mãe para que ela não transmita a doença ao filho e não transmita anticorpos, como na gravidez. Na gravidez, ela transmitiria os anticorpos para a criança, se fosse vacinada a partir da 20ª semana de gestação. Vacinada até o 45º dia após o parto, ela
quer dizer, já não tem esse benefício de transmitir a imunidade para o feto. Mas mesmo assim ela pode ser vacinada até 45 dias após o parto. Então, sob qualquer luxo, era isso que eu queria falar hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 3399129